Fala Flowgrammer, seja muito bem-vindo. Rick Neves aqui falando, diretor executivo de IA na ED, parceira oficial da N8N aqui no Brasil e América Latina e fundador da Flowgrammers AI Academy. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é skills no Cloud Code. E eu já vou compartilhar a minha tela aqui para você e a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é como você cria skills no Cloud Code, como você organiza essas skills, como você distribui essas skills para trabalhar por você automaticamente. Né? É algo que muitas vezes a gente ouve falar, todo mundo está falando sobre skills, mas de fato, como que a gente coloca isso para funcionar? O que são skills? Né? Debaixo dos panos, como que funciona ali dentro do Cloud Code? E hoje eu quero desmistificar você aqui nessa pequeno vídeo aqui que eu venho trazer aqui para você. Tá? A primeira coisa que eu quero trazer para você é o que a gente vai falar e o que a gente vai aprender aqui dentro desse vídeo. Tá? Então a gente vai passar por 5 grandes pontos, que é a parte de fundamentos, entender o conceito de skills, como você criar skills, uma parte um pouco mais avançada de guardrails, o que a gente chama de progressive disclosure, scripts, e vamos falar um pouquinho aqui sobre skills e features e como você distribui tudo isso daqui. Tá, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para você é o que de fato são skills, tá? Skills, na verdade, dentro do Cloud Code, é uma forma que o Cloud Code reutiliza um arquivo em Markdown chamado skill.md, exatamente em letra maiúscula, que vai ensinar o Cloud a executar tarefas específicas. Então, basicamente, é como a gente dá alguns superpoderes ali, habilidades, para que o Cloud execute aquilo em tempo sob demanda. Tá? Então, primeiro ponto que você tem que entender é que dentro de uma LLM existe um conceito chamado janela de contexto. Essa janela de contexto é como se fosse o seguinte: imagina que eu estou indo na feira, tá? E eu preciso ali de fato, eu tenho uma caixa. E dentro dessa caixa, ela tem um limite, ela cabe 5 laranjas, 10 peras, 20, vamos falar assim, cachos de uva, e é isso. Então, basicamente, quando você vai executar uma LLM, ela também tem uma janela de contexto, né? Que cabe uma quantidade de tokens lá dentro que ela trabalha. Então, para você não ocupar essa janela de contexto, porque tudo compete pela janela de contexto, o prompt que você manda, o que você carrega lá dentro, ele carrega essas skills sobre demanda conforme a necessidade de que você precisa. E ele faz o quê? Um cara chamado match semântico, né, com as descriptions da sua skill. Então, toda skill, ela tem o quê? Ela tem um esqueleto, um corpo, uma arquitetura para você montar. Então, quando você monta uma skill, por exemplo, essa skill aqui de PR, né, description, né, de PR description, né, que é para você fazer ali de fato um PR dentro, que a gente usa dentro da programação. Então, olha lá, use when writing a pull request description. Então, toda skill, ela tem que ter minimamente esses dois campinhos aqui definidos, né, na linguagem Markdown, é claro, separados aqui por esses 3 tracinhos, onde o name é o nome e a descrição. E esse match semântico, ele vai fazer uma busca semântica, que é uma busca aproximada por palavras do que está na sua descrição. Então, isso é muito importante. Se você tiver uma descrição super vaga, não objetiva e direto ao ponto, a chance dele não procurar essa skill para utilizar é grande. Então, o que acontece? Aqui é bem interessante porque a partir daqui embaixo vai ser as instruções que você vai fazer para o Cloud. O que ele tem que fazer na sequência para ele entender essa habilidade? Então, você carrega essa habilidade sob demanda para ele. Então, qual que é o conceito e qual é a regra aqui? Se você começa a pedir para o Cloud muitas coisas que você está repetindo para ele fazer, então imagina assim, tarefas repetitivas que você precisa fazer para o Cloud e você já pediu mais que 2 vezes, faz sentido você fazer o quê? Construir uma skill para você reutilizá-la através de um arquivo que fica dentro da pasta .cloud, tá? Onde você tem uma pasta com o nome da sua skill e dentro você tem um arquivo chamado skill.md. O skill tem que estar sempre em maiúsculo, senão ele não vai funcionar. Toda vez que você cria uma nova skill e carrega, você tem que recarregá-la no cloud, tá ok? Então, assim,
resumimos, colocamos os fundamentos e entendemos o que é uma skill no cloud, como que ele carrega isso no contexto da LLM, falamos que a LLM tem um contexto limitado, que ela carrega as informações, e a ideia é carregar sobre semântica através, né, desse match semântico que ele vai buscar por palavras aproximadas, tá ok? Então vamos lá. E onde ficam as skills, como eu estava falando? Existem 2 locais possíveis, ou no nível pessoal, ou no nível de projeto. Cada um tem o seu papel. Então, basicamente, quando você baixa o Cloud Code, né, você vai ter uma pasta chamada .cloud/skills, que todos, né, que é o seu usuário em todos os projetos, ou seja, são as skills que todos os projetos que você entra, o Cloud enxerga ela. Então, ela é ali visível para todos os projetos, né? Então, você tem o pessoal e você tem o skill de projeto, que é versionado lá no Git e que basicamente está no seu nível de projeto. Então, olha a estrutura como fica aqui. Então, você tem um diretório .cloud, você tem skills, você tem agents, você tem hooks, você tem configurações. Tudo isso aqui faz parte do ecossistema do cloud que você tem. E dentro do .cloud aqui, ele é o quê? Ele é o centro de controle. Então, é a pasta onde o cloud ele vai lá e olha esse repositório, né? Você versiona tudo. Então, ela já fica armazenada. Então, você tem essas 2 visões aqui. Então, o seu nível pessoal, ele é invisível a outras pessoas, por exemplo, da sua empresa. Ele está ali na sua máquina, na sua visão, porém, né, ele tem esse nível aqui que as skills trabalham nesse nivelamento. E as skills do seu projeto, que basicamente você construiu para utilizar dentro daquele projeto. Tá ok? Porém, né, existe também essa forma de quando criar uma skill. E aí, eu trago 3 perguntas que são essenciais que você precisa fazer para criar uma skill. Que é a primeira coisa, né? Eu vou sair criando skill porque eu quero e eu acho legal? Não. A primeira pergunta é que a gente já falou lá atrás. Se você repete isso 2 mais vezes, isso se torna um bom candidato para uma skill. Mas não só necessariamente, às vezes só isso, né? Outra coisa, precisa estar sempre no contexto, porque o que acontece, né? Se você é algo que sempre tem que ir para o contexto da LLM, ou seja, toda requisição que você fala para ela, ela precisa estar na memória ali da sua LLM, precisa estar sempre no contexto dela, né? Se você falar sim, sempre tem que estar, não é hora de construir uma skill. É hora de você colocar no cloud.md. Porque o que acontece? Nós não tivemos ainda, né, aqui, eu não expliquei para você o que é o CloudMD, mas o CloudMD ele é um arquivo, que é o principal arquivo Markdown, onde toda requisição que faz para o cloud, ele faz essa ingestão. Então, ele coloca isso no contexto. É como se fosse, né, aquele falar para o cloud e ele entender, ele fala assim, ó, isso aqui é o teu projeto, isso é o que ele faz, essa é a sua tecnologia, é assim que você tem que trabalhar aqui dentro. Então, ele sempre vai injetar o CloudMD no contexto, né? E outra coisa, né, se você falar assim, toda vez que eu tenho que fazer isso, tem um evento onde eu preciso disparar algo, você vai falar assim, eu tenho que fazer isso. Então, na verdade, isso não é uma skill, e sim um hook. A skill, na verdade, ela vai ser algo onde você vai carregar temporariamente. Você vai pedir, e o próprio Cloud, né, muitas vezes você não vai precisar digitar um barra, o nome da skill e falar para usar. Você, dependendo do que você falar, ele automaticamente vai injetar essa skill, porque ele já entendeu através do match semântico. E aí, existem vários casos de usos ideais para você usar a skill em várias áreas. Eu trouxe aqui na área de programação, tá? Mas poderia ser outras coisas. Então, você poderia ter skills para code review, né? Um checklist padrão de revisão. Ou seja, toda vez que você pedir um code review, ele vai passar por um checklist padrão. É toda hora que eu preciso pedir para o Cloud fazer code review? Não. É sob demanda, né? E quantas vezes eu repito isso? Eu repito várias vezes. Toda vez que eu vou construir algo, que eu vou construir uma funcionalidade, ou que eu vou construir um sistema ou algo, eu preciso pedir para ele fazer uma revisão de código. Então, basicamente,
Quando eu falar para ele, faça uma revisão de código para mim, desse código, ele já vai entender que existe uma skill no nível do seu projeto, skill chamada o quê? Code Review. E lá dentro vai ter um arquivo skill.md, como a gente viu. Então, você vai ter um Code Review, skill.md, e ele vai carregar essa informação para você. Da mesma forma, quando você precisa fazer um commit, ou seja, quando você precisa gravar que aquela alteração realmente faz sentido lá no seu repositório. Então, você pode criar uma skill para fazer esse commit de forma automática para você e o Cloud entender. A mesma coisa para fazer um PR description, para entender qual foi a mudança que foi feita no meu código, né? Para fazer um debug, um checklist de investigação, quando acontece erros. Então, são coisas que são rotineiras para você fazer dentro do mundo da programação. Né? Por exemplo, um onboarding de projeto, on-brand docs ou algo do tipo. Tá? Então, tudo isso aqui é algo muito interessante que você consegue criar para o Cloud absorver sob demanda. E isso faz com que você crie um poder para o seu Cloud automaticamente entender que ele precisa daquela habilidade e, através do match semântico que a gente falou, que é aproximado, carregar isso sob demanda no contexto conforme o seu pedido. Isso vai resultar o quê? Em uma economia de tokens e utilização do cloud da maneira correta. Então, eu quero falar para você que se você gostou dessa aula até aqui, eu te convido você a entrar no nosso programa aqui, né, que é o Flow Code. Então, nós temos o Flow Code aqui e eu quero mostrar para você que dentro desse programa do Flow Code, a gente aqui ensina você a aprender do zero a trabalhar com o Cloud Code da forma correta através da nossa formação de Cloud Code Engineer. Além disso, né, a gente coloca o Open Cloud, que é uma ferramenta que vai permitir com que você crie agentes 24/7 trabalhando com você e o N8N em uma trilha só. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, quer ver vídeos mais como esse, já me segue aqui no canal, né? E se você quer entrar aqui para assistir o resto dessa aula que a gente dá para a nossa comunidade, então entra agora no Flow Code, eu vou deixar o link nesse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!